regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 286ª reunião plenária da 16ª legislatura. 13 de outubro de 2015, terça-feira, 15 horas. A agenda legislativa. Expediente, comunicação e convites. Comunicação e convites, em número de 5. Justificativa de ausência na sessão solene dia 9 de outubro do corrente, vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá. Justificativa de ausência da sessão solene de 9 de outubro do corrente, vereador Gleicio Túlio Consaltero Ru. Justificativa também de ausência da sessão solene dia 7 de outubro de 2015, vereador Pedro Danelli. E justificativa de ausência da ordem do dia de 7 de outubro do corrente, vereador Patrick Cavalcante. Em número de 14 proposições, comunicação ao plenário. Celso, bota em votação isso? Coloco votação a dispensa da leitura da ata. Por acordo, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovada a leitura da ata. Comunicação ao plenário. Em votação, processo interno número 123/2015, de autoria do vereador Paulo Necles. Solicita autorização para representar a Comissão Especial do Aeroporto em audiência com a FEPAM, em Porto Alegre, no dia 5/10. Em votação, quem concorda, permanente como está. Aqueles que discordam, por favor, se manifestem. Dalalana, é diária. Aprovado com voto contrário do vereador Aristeu Dalalana. Em votação, de autoria da mesa diretora, requer a data de 14 de dezembro do corrente, às 19 horas, para a realização da sessão solene em homenagem aos 80 anos do Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Os votos contrários que se manifestem. Aprovado. Passamos para o vereador do grande expediente. Está escrito o vereador Paulo Pontual de Menezes Souza, do Partido Solidariedade. Questão de ordem, presidente. Quero justificar, não vou fazer a fala do grande expediente, justamente por se tratar de uma semana muito puxada, muito trabalho, e não conseguimos elaborar um grande expediente de acordo com o que deveríamos fazer. Então, quero pedir desculpa à comunidade e não vou fazer o grande expediente agora. Obrigado, vereador. Então, seguimos para a comunicação de líderes. Está escrito o primeiro partido, PCdoB. Está exercido pelo vereador Alex Necker. Boa tarde, colega presidente, Pelicioli, colegas vereadores. Eu venho a esse microfone para fazer uma fala que considero importante no período que nós estamos vivendo. Há bem pouco tempo atrás, vereador Pelicioli, eu fiz uma fala aqui neste microfone em que depositava minhas esperanças no Senado Federal, quando se tratava da redução da maioridade penal, aprovada pela Câmara, e que agora o Senado Federal está segurando, e estão depositadas lá a nossa expectativa de que essa matéria não avance, não retroceda naquilo que a gente considera fundamental. E eu, no final de semana, principalmente no dia de hoje, reforcei a minha esperança em outras estruturas
que são aquelas estruturas pensadas para que a democracia possa efetivamente ser, com perdão da redundância, efetiva, no Superior Tribunal Federal. Nós vemos no desenrolar no Congresso Nacional uma grande operação, vereador Isamar. Uma operação que visa, única e exclusivamente, tentar retirar a presidenta da República do poder. E com as mais variadas falácias. E eis que surge o Superior Tribunal Federal e dá um para-te-quieto no presidente da Câmara, o Cunha. Cunha esse, Dalalana, que nas manifestações passadas apareceu um grupo lá de grandes defensores da democracia brasileira, daqueles que estavam à frente de todas as manifestações, daqueles que se diziam de estrutura sem cometer qualquer ato de corrupção no país, e lá nós vimos uma foto, vereador Pelicioli, do presidente da Câmara Federal posando como o baluarte da decência. E agora é isso que surge um monte de denúncia e a gente não consegue ver única e exclusivamente a palavra do presidente dizendo que não sai do poder, mas não que é inocente, mas simplesmente não se retira do poder. Uma das instituições mais importantes da democracia brasileira tem à frente um cidadão extremamente inconfiável e corrupto, conforme o que tem sido apurado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Na comunicação de líderes, PSB, ausente. PPS, ausente. Próxima bancada de comunicação de líderes, PTB, fará uso, vereador Dalalana. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui fazer um esclarecimento aqui que o vereador Paulo Necchio, que eu sempre voto contra as viagens dos vereadores quando elas são cobradas diárias, né? Se o vereador vai sem pedir as famigeradas diárias, aliás, falar em diárias tive uma surpresa muito grande, porque em momento algum, senhor presidente, nessa casa, ou em qualquer colocação, o vereador Tácito, aqui dos mais antigos, é testemunha disso, eu falei que essa casa tinha abuso na questão das diárias. Mas a diária, se ela é legal, no mínimo, ela é imoral para quem pega a diária. E não adianta vir aqui fazer lenga-lenga e dizer que vai fazer isso, que vai buscar aquilo, que vai fazer emenda, vai falar com o deputado, que é mentira esfarrapada de qualquer vereador, principalmente aqueles que se dizem que defendem tanto o povo. E daí tu tem um projeto que aconteceu a coisa mais nojenta que eu já vi acontecer nessa casa nos últimos 16 anos. Que foi não deixarem desarquivar um projeto. Não deixaram desarquivar o projeto, para não ser discutido. E o que me chamou a atenção é os órgãos de imprensa, vereador Patrick, que eu tanto defeito e que muitos vereadores tanto criticam, né, que vieram nessa casa, fizeram um merchandising dos vereadores de Carazinho, dos vereadores de Passo Fundo. Todo mundo sabe que a nossa casa hoje tem muito zelo. Só que tem uma coisa que a RBS esqueceu de dizer. Entrevistar quem faz o projeto, entrevistar quem faz 10 anos que quer acabar com essa maracutaia, e vai entrevistar vereadores que são contra o projeto, que são contra acabar com as diárias dos vereadores. Isso me chama muita atenção. E outra coisa, dizer que essa casa hoje não gasta, claro que não gasta, mas foi depois que eu comecei a fazer esse projeto. Esse projeto que é vergonhoso, em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, não é Passo Fundo. E, infelizmente, na pressão dessa tribuna, com o que esse vereador fala, começou-se a diminuir as diárias dos vereadores.
Essa é a grande verdade. Agora, fazer nheco-nheco e lenga-lenga para dizer que a nossa casa é uma maravilha, a nossa casa parou de gastar depois que eu comecei a apresentar esse projeto e depois que eu comecei a não autorizar viagem nenhuma de vereador nenhum com meu voto se for para ganhar a diária. A diária recebida por um vereador é uma vergonha, é dinheiro do povo para enfiar no bolso. Não vem me dizer que é pouco dinheiro, porque todo o dinheiro que é tirado da merenda escolar, que vai para o bolso do vereador, é vergonhoso e é imoral. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos agora à comunicação de líderes, está escrito Democratas. Será utilizado pelo vereador Patrick Cavalcante. Senhor presidente, demais colegas vereadores, quero seguir aqui nossa fala, vereador Paulo Neck, vereador Leme. E estava acompanhando a sessão da semana passada, de quarta-feira, onde houve uma discussão sobre o número de CCs, cargos de comissão e apontamentos, e o vereador Sidney Ávila, na sua fala, vereador Alex Necker, disse que o prefeito Dipp não tinha sofrido nenhum apontamento. Por ele ter sido CC, eu não critico, isso faz parte da articulação, faz parte dos partidos, isso não tem que criticar, no meu ponto de vista, isso é superado, isso é o que eu penso. Agora, quando vir na tribuna aqui dizer que na administração do prefeito Dipp não houve apontamentos por parte do Tribunal de Contas quanto a FGs, terceirizados, cargos de comissão, cargos de confiança, isso é mentira. Dificilmente, vereador Rufa, nós teremos um administrador, um gestor que não terá apontamentos do Tribunal de Contas sobre essa questão. E quero aqui, doutor Leimer, vou protocolar na casa, para que fique nos anais da casa, vereador Pelicioli, os apontamentos do Tribunal de Contas, para facilitar a vida de quem não leu. Eu não precisei ir, vereador Leimer, usar diárias, como disse aqui o vereador Dalalana, ir até Porto Alegre para olhar o Tribunal de Contas e visitar. Eu entro no site, busco as informações que quero, mas cada um usa e faz da forma que quiser. Então, nós temos apontamentos aqui por parte do Tribunal de Contas que trabalham em cargos em comissão, gratificados negativa de executoriedade da Lei Complementar 164/2006, declarando pelo Tribunal Pleno permanência dos cargos ocupados em descumprimento à decisão desta Corte durante praticamente todo o exercício examinado, em observância aos princípios constitucionais da legalidade, evidenciando ainda o descaso com as decisões deste Tribunal de Contas. E aí segue o parecer, caro doutor Leimer. Eu vou deixar nos anais da casa, para facilitar o debate. Quem não leu, porque o vereador Sidney Ávila, ele disse que foi até o Tribunal de Contas, e quero dizer o seguinte ao telespectador: a administração municipal atual e passadas, existe diferença sim, nós fizemos uma redução de CCs. Agora, se tem um gasto excessivo na concepção dele com terceirizados ou com CC, é o mesmo gasto que na gestão dele por 8 anos fizeram, que não reduziram nada. Agora, fazer um discurso como ele vem fazendo, nós vamos mostrando que não é real. Quando ele vem aqui e diz na tribuna, diz à população de Passo Fundo que não houve apontamentos por parte do prefeito Dipp, nós estamos mostrando que houve apontamentos. Tem apontamentos, e nós queremos trazer a transparência dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos comunicação de lista, está escrito solidariedade. Senhor presidente, questão de ordem. Declina. Concedido, vereador. Gostaria de encaminhar a casa, para que fique nos anais desta casa, dessa sessão de hoje, parecer do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, sobre a questão de vários apontamentos da administração do prefeito Dipp, dentre elas, a questão dos apontamentos contra os cargos de comissão, CCs e funções gratificadas, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Recebemos e encaminhamos para a secretaria responsável, para que fique registrado nos anais da casa e disponibilizado a todos os vereadores. O vereador declina da inscrição, o vereador Paulo Pontual. Passamos comunicação de lista, está escrito PT. Será exercido pelo vereador Isamar Oliveira. Senhor presidente, quero cumprimentar todos os vereadores e aqueles que nos assistem nas suas residências, ou onde estiverem nesse país, nesse mundo, através da internet. Senhor presidente, eu não ia abordar este tema, mas aproveitando o gancho do vereador Alex Necker,
realmente nós temos presenciado nesse país uma verdadeira caça às bruxas, uma inversão de valores, posicionamentos que nos deixam, às vezes, estarrecidos, principalmente quando parte de pessoas que deveriam dar exemplo, inclusive da grande mídia nesse país. Não tenho visto matéria alguma da grande mídia a respeito da Operação Zelotes, da Operação HSBC. Dentre todas as falcatruas nesse país, são as maiores até hoje descobertas. E se fala muito em outras operações, como o próprio Petrolão, mas essas duas, a grande mídia fica caladinha, caladinha. Mas quero tocar no assunto, com referência ao pedido de impeachment pela oposição, pelo PSDB, aonde indivíduos chamados picaretas pelo ex-ministro Ciro Gomes, como é o caso de Eduardo Cunha, que há muitos anos tem seu nome citado em falcatruas nesse país, e agora, mais uma vez, está comprovado, junto com sua mulher, junto com a sua família, e ele próprio, com a assinatura dele, com recursos de propina morais. Lá na Suíça, mais de 5 milhões de dólares, comprovadamente, já descoberto essa falcatrua com documentação. A Agripino Maia, do DEM, também está agora com processo por corrupção. E aí, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, querendo fazer o impeachment da presidente Dilma, que não tem uma denúncia, uma vírgula contra ela na Justiça Eleitoral, exceto a doação de campanha, que foi o mesmo, ou maiores valores, inclusive, doados ao PSDB. Então, nós até aceitamos que haja processo de impeachment, mas não vindo da onde está vindo, de Eduardo Cunha, um dos homens mais alameados em termos de falcatrua nesse país. Então, essas coisas, realmente, nós não podemos aceitar, senhor presidente. E aqui o nosso protesto. Obrigado, vereador. Está escrito PMDB, Comunicação de Líderes. Declina a inscrição. Está escrito PR. Quem vai ocupar a palavra é o vereador Eduardo Pelicioli. Na comunicação de líderes, bancada do PR, vereador Eduardo Pelicioli. Presidente, vereadores, vereadora, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, aqui que nos prestigia também. Eu quero dar destaque a dois projetos extremamente importantes que reincidentemente voltam à pauta. Nós tivemos, eu ocupando a vaga suplente do vereador Padre Wilson, que estava em viagem a Brasília, eu participei da reunião da SEBS, onde tive acompanhando junto com os demais vereadores e entidades a apresentação do GESP sobre toda a questão que se discute do plano municipal a respeito dos resíduos sólidos. Algo que já era para ter sido feito e como no Brasil sempre se deixa por último desenvolver política pública, chegou a data, tiveram que nacionalmente adiar a data para que as cidades organizem seus planos municipais e possam atender, diante disso, toda a responsabilização pelos resíduos que produzem. E nos chamou muita atenção algumas coisas que as entidades nos trouxeram. Uma delas é a questão do tratamento com os recicladores. Tem um diagnóstico de diversos locais na cidade, onde são locais de descartes, muitos, de forma equivocada, criados por recicladores que pegam o material nas regiões centrais, levam até suas casas, retiram aquele material que tem valor agregado, que pode se tornar novamente reciclado em matéria-prima, e o restante acaba descartando de forma irregular,
criando prejuízo para a sua família, para a sua localidade, e até mesmo nós sabemos o que isso vai terminar, muitos desses materiais no Rio Passo Fundo. Diante disso, nós temos um projeto extremamente importante, vereador Sidney Ávila, que é o projeto da redução do número de veículos de tração animal de uma forma gradativa. E dentro desse projeto já discute, e nós vamos votar daqui a poucos dias, já discute que essa redução aconteça de uma forma a qual todas essas pessoas vão ser cadastradas e passarão a ter uma política pública e ser visto como sujeitos de direitos, que hoje a sociedade vendo os olhos, não acompanha o trabalho dos recicladores, não busca profissionalizar, trabalhar em cooperativa e faz com que, de certa forma, eles trabalhem na irregularidade, sem nenhum tipo de equipamento e proteção, fazendo com que essas pessoas acabem correndo risco de saúde e também fazendo essa atividade que muitas vezes é reciclar aquilo que tem um valor agregado, mas, de certa forma, deixar muito resíduo na frente das suas casas ou nas proximidades, criando esses pontos que são, vamos dizer assim, o início de locais que se tornam depósitos irregulares. Dessa forma, nós vamos discutir mais esses projetos, aproveitar esse tempo que temos agora na tribuna, para ir sensibilizando os vereadores e trazendo mais informações desse projeto. A bancada na comunicação, bancada do PDT. Vereador Sidney Ávila. Senhor presidente, colegas vereadores, eu venho a essa tribuna, quero aqui cumprimentar a comunidade que nos assiste, presente aqui na sessão de hoje, e também aqueles que nos assistem pela internet, pelo canal 16. Quero aqui cumprimentar o seu Cartelli, nosso grande amigo, líder comunitário lá do bairro São Cristóvão. Seja bem-vindo a essa casa, seu Cartelli. Também meu amigo Marlon, que seja bem-vindo, sua liderança comunitária. E eu quero aqui, senhores, fazer menção para a comunidade de Passo Fundo e para esse legislativo, quando se fala em redução de gastos, senhores, no legislativo brasileiro, vereador Rufa, e me deparo com isso aqui, eu fico triste. Isso aqui, pessoal, é o maior desperdício de dinheiro público. Os deputados estaduais do Rio Grande do Sul, mandando correspondência para os vereadores e para a comunidade, tudo pago pela Assembleia Legislativa do nosso Estado, vereador Patucci. E para mim aqui, o deputado estadual Sérgio Turra, mandou 2 correspondências dele, com o mesmo nome, vereadores. Com o mesmo nome, eu gostaria que a TV Câmara colocasse, mesmo endereço, só mudou o CEP, né? Direcionado a mim, mas não é do meu partido. Qual é o interesse que eu tenho numa matéria dessas? Nenhuma. Porque não trabalhei para o deputado Sérgio Turra, não sou do partido dele, e aí recebo essas correspondências, dinheiro público, pago pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E também aqui tem uma matéria da Assembleia Legislativa, do deputado que é do meu partido, Eduardo Loureiro, e do deputado Capuani. Está aqui, ó. Eu não sei por que se fala em reduzir gasto, em moralizar a política, se aqueles que ocupam os cargos públicos assim não o fazem. Oneram a população com o aumento de uma carga tributária, aumento ICMS, aumento combustível, aumentam tudo o que é tributo para o povo pagar. Mas essa elite continua desfrutando e fazendo a seu bel prazer o dinheiro público. Quando é que nós vamos ver uma política moralizada nesse país? Começa pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Material impresso, pago com o dinheiro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com o dinheiro do povo. E qual é o benefício que o povo tem? Nenhum. Nenhum, senhores. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Próxima bancada, bancada do PP.
Encerrada a comunicação de líderes, passamos ao espaço do presidente. Eu solicito o senhor segundo secretário que possa ocupar a tribuna. Desculpa, posso ocupar a presidência. Senhores vereadores, comunidade que nos prestigia na tarde de hoje, telespectadores do canal 16, as pessoas que nos assistem pela internet, e quero aqui fazer jus ao que o vereador Ávila falou. No momento que nós somos tanto cobrados, vereador Ávila, não só as câmaras de vereadores, mas os políticos em modo geral, Kiko, em relação ao controle de gastos, em relação a tudo aquilo que efetivamente se utiliza para a manutenção dos nossos serviços, para a manutenção dos parlamentos, enfim, de modo geral. Eu quero dizer que a nossa Câmara de Vereadores aqui, Ivaldo, Celso, Miqueias, Marcelo, todos os servidores da casa, dá exemplo. Não só dá exemplo que, através do esforço de toda a equipe administrativa, de todas as divisões e departamentos dessa casa, também dos nossos CCs, dos chefes de gabinete, dos vereadores, nós somos reconhecidos por isso, vereador Dalalana. E se eu tive a oportunidade de falar a semana, que não adianta a gente falar que faz, dizer que vai acontecer, né, que temos que dar o exemplo, se não fizemos, Neri. Então, fiquei muito satisfeito quando recebi na quinta-feira a informação da nossa assessoria de comunicação, que essa casa, pela primeira vez na sua história, estará recebendo no próximo dia 20, na sede do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, o Prêmio de Responsabilidade e Transparência na Gestão, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Por óbvio que esse reconhecimento ele se dá por todo o esforço que nós fizemos no controle, não temos gastos excessivos. Esse reconhecimento se dá na lei da transparência, na lei de acesso à informação, vereador Pelicioli. E essa casa cumpre rigorosamente o seu dever, de modo que, se comparar com outras câmaras de vereadores de municípios muito menores que o nosso, nós vamos ver que há um descontrole, há uma falta de regra, há excessivos gastos em coisas que não valem a pena. E nós, nessa legislatura que eu posso falar, que eu faço parte, temos mantido essa coerência e esse cuidado. Então, eu não podia deixar de vir aqui e não dividir com todos os senhores que, na próxima terça-feira, estaremos, então, recebendo essa premiação em Porto Alegre, uma premiação que serve de exemplo para muitas outras câmaras de vereadores, para muitas outras prefeituras que sequer fazem o seu dia a dia e tem que estar fazendo uma ginástica orçamentária quando chega o fim do período, né, o fim do ano, para poder pagar as contas, para poder pagar servidores, para poder fazer os seus compromissos, e nós aqui devolvemos religiosamente recursos ao senhor prefeito, ao executivo municipal, para que então possa aplicar nas diversas políticas públicas. Está de parabéns a Câmara de Vereadores, está de parabéns esse parlamento, os senhores vereadores, servidores, assessores, cargos comissionados, porque essa é uma conquista, como eu disse, única desse parlamento, mas que merece também ser reproduzida na sociedade, que nos cobra muito, E quando nós temos condição de dar o nosso respaldo, o nosso exemplo, nós temos que sim estar aqui subindo essa tribuna e fazer esse reconhecimento. E, por fim, em relação ao nosso canal aberto, rapidamente, temos um prazo até o próximo dia 26 de dezembro para entregar todas as informações técnicas, Evaldo. Se prepara, Evaldo. Nós temos que correr contra o tempo para que em janeiro, fevereiro, nós possamos estar com o nosso canal aberto, canal 43,
digital da TV Câmara. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Presidente que ocupava a comunicação do presidente. Passamos agora para a comunicação de vereadores. Está escrito o vereador Rui Lorenzato. Nosso boa tarde a todos, senhor presidente, colegas vereadores, nossa comunidade que nos assiste e também a comunidade aqui presente, nossa saudação. Quero muito rapidamente tratar de dois assuntos aqui, primeiramente sobre esse grande evento que nós tivemos aí nesse final de semana, que é a 35ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida. Foram mais de 130 mil pessoas que participaram desde a catedral até lá ao santuário. Então eu quero parabenizar a todos aqueles trabalhadores voluntários que fizeram de tudo para receber bem os pasfundenses, receber bem os romeiros também de outros municípios. Então quero aqui parabenizar a todos os que trabalharam e todos os romeiros da 35ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero aqui, estamos apresentando uma moção de repúdio, e aí estou passando aos colegas vereadores para que o assinem, se acharem que é importante. Eu acho que é importante, colegas vereadores, porque, na verdade, nós estamos vendo aí um certo sucateamento da nossa Emater, aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Foram 214 demissões já. A ideia e a proposta do governador Sartori é de chegar a mais de 400 servidores sendo exonerados através do PDI, Plano de Demissão Incentivado. Então, isso nos preocupa porque estamos cada vez mais perdendo a assistência técnica dos agricultores familiares. Nos preocupa mesmo, então é por isso que nós queremos fazer essa moção, que todos os colegas vereadores assinam, estamos aqui pedindo, porque, vejam bem, além dessa redução dos trabalhadores da Emater, existe um corte brusco de 60 milhões para o ano que vem na rúbrica, no orçamento para a Emater, que dá assistência técnica, produção de alimentos cada vez mais melhorada, que nós precisamos no nosso interior do município, através da agricultura familiar principalmente, e que está sendo cortado, sim, trabalhadores, cortado o orçamento e assim por diante. Então, estamos muito preocupados e quero dizer aqui que em 2010 nós tínhamos 98 milhões para a Emater. Em 2014 passou para 197 milhões, aumentando o quadro pessoal de 1.742 para 2.529. Então, nós estávamos num crescimento deste apoio, e estamos sendo derrotados por essa ideia do Sartori de cortar muito, cortar bastante, e isso nos preocupa mesmo. Foram cortados 1.184 novos funcionários que foram contratados, e dos quais... Obrigado, vereador Rui Lorenzato. Passamos comunicação de vereadores, está escrito o vereador Renato Orlando Checker. Ausente, está escrito o vereador Pedro Danelli. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu vim na tribuna hoje aqui para fazer um agradecimento aí aos colegas vereadores que estiveram na sessão solene sexta-feira. Aqueles que puderam vir, os outros colegas não puderam. O vereador Sidney Ávila, o padre Wilson, o Alex, o Rui, Dalalana, João Pedro. Não lembro se tem mais algum, padre Wilson. Mais algum aí que eu não deixei de citar. O padre Wilson já citei já. Dizer, vereador, foi uma das sessões mais... como é que eu vou dizer a palavra, mais emocionantes que foi realizada, porque a homenagem, nós fizemos várias homenagens aqui, então a homenagem ela se encaixa com o vereador que propôs a homenagem, com a pessoa que quer receber a homenagem.
E aquela sexta-feira passada, a casa cheia, com chuva, baixa chuva, aí o pessoal vieram, e foi uma das sessões, não por mim, que foi o autor que homenageou o doutor Écio Nunes, por tudo que ele fez para o Passo Fundo, está fazendo, e fez na veterinária, vereador Nando Leimer, mas ela foi uma sessão do plenário lotado e do homenageado se sentir muito motivado, com muito, inclusive, com emoção, muito emocionado. Inclusive, o vereador Tadeu Carzés, que foi presidente por 3 legislaturas nessa casa, Alex, comentou posteriormente que foi 3 vezes presidente e nunca tinha assistido uma sessão solene daquelas. Então, fiquei muito contente porque a gente conseguiu realizar, quem sabe, uma vontade, um desejo de um passofundense que veio de outra cidade para Passo Fundo trabalhar, ajudar a crescer, como muitos hoje estão em Passo Fundo. Eu mesmo, vereador aqui, não sou natural de Passo Fundo, sou de Água Santa. Então, a gente veio para esta terra aqui para ajudar, trabalhar, crescer, construir família, estudar. Então, eu usei esse espaço para fazer esse agradecimento aí a todos que estiveram presentes naquela sexta-feira passada, na sessão solene, e dizer que fiquei muito feliz por ter feito aquela proposição, e inclusive agradecer a todos os colegas vereadores que aprovaram por unanimidade. Então, dizer que presidente das 4 sessões que eu fiz, de todo esse tempo que eu estou na casa, foram 4 títulos de Passo Fundense por seu Ferrão, Demar Cabeda, Ferrão Machado Carrião e por Edson Nunes. Foram todos, o vereador Isamar também, obrigado pela presença, mas estava presente também. Então, foram todas sessões de casa cheia e que as pessoas se sentiram realizadas com esse reconhecimento à comunidade de Passo Fundo. Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos agora na inscrição de comunicação do vereador Paulo Necklin. Caro presidente Pelicioli, demais colegas vereadores, pessoal que nos acompanha na tarde de hoje, famílias que nos acompanham pelo canal 16. Há uma semana atrás, eu estive em Porto Alegre, na FEPAM, assunto Aeroporto de Passo Fundo. Padre Wilson, nós comentávamos hoje pela manhã, o senhor esteve em Brasília, e o assunto em Brasília, quando o senhor chegou no aeroporto de Brasília, era o aeroporto de Passo Fundo. Tinha cerca de 8 deputados, mais ou menos 8 deputados, tinha o nosso amigo, nosso companheiro Caio Rocha, assessores, etc. Assunto, aeroporto de Passo Fundo. Pois bem, gente, nós tivemos na segunda-feira, na terça-feira já foi expedido a legalização do atual aeroporto de Passo Fundo, que foi fundado em 1950 e até então era clandestino. Tá? Com isso, vereador Alex, foi possível, está sendo possível, dar o segundo passo, que é a ampliação e a reforma, vereador Isamar, do atual aeroporto, onde nós temos à disposição, Passo Fundo, o município de Passo Fundo tem à disposição 44,5 milhões para tais reformas. Sexta-feira eu estive no aeroporto, fui levar um amigo meu no aeroporto. Olha, pessoal, Passo Fundo não merece um aeroporto como está, vereador Leimer. Não se tem a mínima estrutura. Chove lá dentro. Chove lá dentro. Isso nós não podemos admitir. Nós temos aqui um documento, nossa assessora Carla, que infelizmente não foi apresentado à FEPAM, mas hoje a senhora já enviou um e-mail, né? Onde o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo diz que
o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo concorda e reconhece que existe a necessidade de realizar melhoria e estrutura do aeroporto de Passo Fundo. Pode acrescentar os 5 minutos do Concedido, vereador. presidente. Aliás, sentimos a sua falta, presidente, mas o senhor tem absoluta certeza que foi muito bem representado. Lá em Porto Alegre, nós tivemos também o deputado Juliano, vários representantes de deputados aqui da região nossa, né? E nós comentávamos com a presidente Ana, né, que todas as cidades que fazem o entorno de Passo Fundo, todas, sem exceção nenhuma, começando por Erechim, Carazinho, apoiam a ideia do aeroporto, Alex, do aeroporto regional de Passo Fundo. Né, isso ficou bem claro da Lalana, né? Então, gente, nós temos agora que está no seguinte pé a questão. Está no Banco do Brasil, onde a FEPAM está exigindo cerca de 16 itens, e cada item, vereador Isamar, tem vários subitens, onde, para cuidar exatamente da questão ambiental, que nós se preocupamos, que o pessoal do Comitê da Bacia se preocupa, que o GESP se preocupa, mas nós não podemos, né, Isamar, deixar de que escape esses 44,5 milhões. Pois não, meu caro amigo. Vereador Paulo, o senhor como presidente da comissão que trata os assuntos do aeroporto nessa casa, quero também deixar informado aqui, através da assessora Carla, que foi contactado com a assessoria do deputado Social, deputado estadual, que está já acertando em Brasília um agendamento junto à direção do Banco do Brasil para esclarecer e agilizar a documentação pedida pela FEPAM, tá? Para que prontamente sejam atendidos os requisitos ali solicitados. Então, já está sendo agendado, né, para os próximos dias, então, de repente, alguém da comissão, ou a comissão vai ter que ir a Brasília tratar desse assunto, para nós poder realmente fazer com que esse dinheiro seja aplicado o mais breve possível no nosso aeroporto. Parabéns. Obrigado, vereador. Esse documento que o deputado, eu esqueci de citar o deputado social, que estava presente também, né, é este aqui, que trata dos itens que o Banco do Brasil, que é o gerenciamento, que faz a gerência de todas as ampliações dos aeroportos de Passo Fundo e do Brasil, né, ele está sob a custódia do Banco do Brasil. Eles têm 60 dias, conforme está no documento aqui, para entregar todas as respostas que a FEPAM necessita. A questão segunda, colegas, eu acho que nós temos que ser um pouquinho ambiciosos. Nós comentávamos, vereador Isamar, até a sugestão partiu do senhor, né? O segundo passo que essa casa vai dar, se Deus quiser, vereador, é nós deixarmos pronto uma desapropriação para o futuro aeroporto de carga e de passageiros. É aquela velha área da família de Passo Fundo, que é localizada lá no Pulador. É isso, né, gente? É isso, nós vamos atrás da documentação agora, vamos atrás de alguém que faça uma avaliação, né, vereador Hernani, para nós ver a possibilidade, né, do governo federal, né, no ano que vem ou no outro ano, incluir no orçamento um valor destinado à desapropriação para um futuro aeroporto. Porque, vamos convir, o ano passado, gente, passou aqui pelo aeroporto de Passo Fundo 88 mil pessoas. Passaram-se 88 mil pessoas. Certamente, daqui a 10 anos, Passo Fundo, progredindo como está progredindo, certo? Daqui a 10 anos vai estar sucateado de novo esse nosso aeroporto. E daí não tem mais o que fazer. Então, obrigação 2 dessa casa é nós deixarmos pronto uma área que possa ser, vereador Padre Wilson, desapropriada para um futuro aeroporto. Pois não, meu caro.
segundinhos, vereador Paulo, lhe agradeço. Quando nós participamos na universidade, semana retrasada, da discussão do projeto assim chamado 2030, que discute o Rio Grande do Sul para 2030, estavam toda a região, os prefeitos ou os seus representantes, e todos foram unânimes, nós precisamos nos unir em torno de Passo Fundo para que esse aeroporto seja ampliado, porque nós merecemos, nós precisamos, a região precisa para que não pare o desenvolvimento que está em curso. Então, lhe parabenizo por trazer... Isso deixa de ser só de Passo Fundo, passa a ser da região. Regional, É isso, né, Paulo? regional. Muito obrigado, meu caro presidente. Vereador, passamos ao próximo orador, vereador Paulo Pontual. Cumprimentar o nosso presidente, nossos vereadores, nossa vereadora, comunidade que nos assiste. Quero cumprimentar o Inácio, que está aqui presente, seja bem-vindo. Eu queria me somar ao vereador Paulo Necri a questão do aeroporto, vereador Paulo Necri. Eu acho muito importante o trabalho que o senhor está fazendo, que a casa está fazendo, quero lhe dar os parabéns, porque de uma forma ou de outra é inaceitável um aeroporto do jeito que está aqui na cidade de Passo Fundo, pela representatividade, presidente, que tem um aeroporto regional, certo? A região que abrange é, lamentavelmente, vereador Paulo Necri, que nós temos um aeroporto desse aqui, certo? E somente essa casa, estando unida e tentando, de uma forma ou de outra, buscar investimentos para o aeroporto, nós vamos conseguir contemplar os empresários de Passo Fundo com os empresários da região. Isso fomenta o quê? Fomenta os hotéis, fomenta a cidade, fomenta o desenvolvimento regional. Lamentavelmente, que esse aeroporto é vergonhoso para a nossa cidade. Eu queria também me somar no sentido que muitas pessoas estão perguntando por que de Passo Fundo a Porto Alegre não tem mais voo. Eu vou dizer para vocês por que não tem. Porque não há interesse das empresas. Porque a partir do momento que eles começaram, de uma forma ou de outra, do voo de Passo Fundo a Porto Alegre, o que aconteceu? Eles começaram a perder o voo de Passo Fundo a São Paulo. Porque é muito caro em Passo Fundo. Se tu embarcar aqui para ir para São Paulo, é muito caro. Se tu embarcar em Porto Alegre, você consegue embarcar com 30% do valor, ou até menos de 30% do valor de Passo Fundo a São Paulo. Aí o que acontecia? O pessoal pegava o voo daqui a Porto Alegre, e de Porto Alegre eles iam a São Paulo, iam a Brasília. O custo é bem menor. Aí qual é a maneira que eles tiveram de inviabilizar que o pessoal da região e de Passo Fundo fosse a São Paulo, intermédio de Porto Alegre? É evitando que o voo de Passo Fundo a Porto Alegre retiraram esse voo. Agora tu vai a Curitiba, daí de Curitiba tu vai a Porto Alegre. Então, é uma coisa ridícula, uma atitude das concessionárias que fizeram isso. E aí, o que acontece é o seguinte: se nós não se mobilizar, nós vereadores e os empresários de Passo Fundo, a CIS, assim, Comércio, CDL, nós não vamos ter a mudança significativa na questão dos voos. Então, eu quero dizer assim, presidente, é muito importante que essa casa continue trabalhando o trabalho que está fazendo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Passamos ao próximo orador, o vereador Patrick Cavalcante, bancada do DEM. Senhor presidente, demais colegas vereadores, nossos colegas da imprensa, nossos assessores, quero aqui, senhor presidente, fazer uma prestação aqui de um trabalho que venho falando já há muito tempo nessa casa. Tivemos em Porto Alegre, em março, vereador Ufa, dia 20 de março, onde tivemos uma reunião com o secretário Pedro Westphalen, secretário de Transportes e Mobilidade, onde fizemos alguns encaminhamentos, vereador Dalalana, no seu gabinete. E que, com um dos principais encaminhamentos, entre tantos que nós fizemos, eu vejo que é principal, numa concepção de prioridades, vereador, foi o trabalho de sinalização
na RS 135, aliás, que é o trecho que corresponde do bairro São José ao sentido de Vereador Rufa e Pericioli a Erechim, onde nós tivemos ali diversos acidentes com danos materiais, acidentes com danos fatais, e nós estamos trabalhando com o governo do Estado, Padre Wilson, para que nós tenhamos o quanto antes a sinalização, lombadas eletrônicas que sejam, sinalizadores, para reduzir a velocidade. Aquela ponte do Arroio Miranda, Vereador Marcos e Isamar, quem vem no sentido de Erechim, Passo Fundo, ou quem vai, é um ponto de alta velocidade. E nós temos semanalmente diversos acidentes com danos materiais, e já tivemos diversos acidentes com danos fatais. Então nós estamos trabalhando, e o processo, vereador Hernani Leimer, a gente está acompanhando, o processo foi encaminhado à empresa Gaúcha de Rodovias, e nós sabemos que o Estado está endividado, que o Estado está sem condições financeiras de fazer as obras, mas se ele fizer uma parceria, como é feito, um convênio, com uma empresa que trabalha com essa questão de monitoramento eletrônico, sistema eletrônico, de redução de velocidade, o Estado está ganhando, quem não respeitar, com a multa. O Estado ganha, o município pode ganhar, são uma parceria, nós queremos trabalhar nesse sentido com o convênio. E o projeto está desde o mês 7, parado, na gerência de engenharia. Nós estamos tentando contato, e gostaria aqui de pedir ao vereador Marcos, que é do Partido Progressista, que pudesse nos auxiliar com o Pedro Westphalen, que é do PP, que é deputado estadual do PP, está como secretário, para que consiga agilizar. Nós estamos pedindo uma audiência pública, que combinamos com ele essa audiência pública lá no Leonardo William, no São José, para ouvir essa demanda, para encaminhar. Nós levamos um abaixo-assinado com mais de 600 assinaturas para ele, e nós esperamos uma resposta ainda dessa audiência pública. Vereador Marcos, o processo está andando, mas seria bom que ele viesse conhecer a realidade do ponto. Então, gostaria que Vossa Excelência, com o seu gabinete, pudesse articular esta vinda do secretário, deputado Pedro Westphalen, para que a gente possa, então, num conjunto desta casa, os 21 vereadores, num conjunto da comunidade Passo Fundo, das entidades vivas, poder fazer esse encaminhamento desta lombada eletrônica e sinalização neste ponto que tem ceifado, vereador Leme, muitas vidas. Nós não queremos mais isso. E é uma questão tão fácil, uma questão política, e nós sabemos, fácil de resolver. Um convênio resolveria o problema. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos ao vereador Marcos na comunicação. Desiste. Passamos agora ao vereador Márcio Luiz Tassi. Vereador Márcio Patucci. Solicito a primeira secretária que possa ocupar a presidência. Senhora presidente, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, telespectadores do canal 16, mas eu queria continuar o assunto aeroporto, que é um assunto que ele mobiliza essa casa, recentemente com a criação da comissão especial proposta pela mesa diretora, vereador Ávila. Mas, desde 2013, esse assunto tem sido debatido e tem sido reivindicado pelos vereadores, em relação às melhorias, tanto por parte do governo do Estado quanto do governo federal. As notícias que nós temos de acompanhamento da comissão são notícias que elas evoluem, vereador Paulo, já lhe concedo a parte, são notícias que elas evoluem na medida em que nós participamos de reuniões, de mobilizações com as entidades de Passo Fundo, cito aqui elas a UPF, Sinduscom, a CISA, a CDL, próprio Poder Executivo, na medida em que nós, pela primeira vez, estamos discutindo melhorias no aeroporto com dinheiro, pela primeira vez na história. Então, não podemos deixar o cavalo passar, nós temos que fazer dessa batalha uma grande conquista para a cidade e região, e eu vejo que o parlamento dessa casa tem se posicionado com bastante altivez, com bastante propriedade na discussão desse assunto. Lhe concedo a parte, vereador. É exatamente isso, presidente Patucci, né? A questão da união que houve das entidades, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, da CISA, da UPF, enfim, de uma série de entidades. Por isso que está acontecendo coisas positivas, vereador.
Se fosse o contrário, cada um querendo puxar para um lado, não estariam acontecendo o que está acontecendo. Era só... Com certeza. Eu acho que esse exemplo do aeroporto, vereador, muito bem colocado por Vossa Excelência, ele tem que servir para todas as outras batalhas que essa casa participa, vereador Wilson. BR-285, a duplicação da 324, da 135, como acabou de citar o vereador Patrick. Eu acho que essas mobilizações que essa casa tem participado e que vão ali na frente efetivamente ter o resultado positivo para a nossa cidade. Mas estou muito confiante que as evoluções das ações em relação ao aeroporto, elas vão acontecer, obviamente que respeitando toda essa burocracia que infelizmente ela é necessária, ela tem que ocorrer. A gente sabe que demora, as pessoas cobram o vereador, cobram o secretário, cobram o prefeito, mas nós estamos diligentes e acompanhando, porque entendemos que Passo Fundo vai ter, sim, um aeroporto de condição para servir toda a região norte do estado. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, João Pedro Nunes. Ausente, vereador Isamar Oliveira. Senhora presidente, senhores vereadores, eu não poderia mudar o foco do meu comentário anterior sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma. Esse assunto, às vezes, causa náusea, repulsa de muita gente, diante do que tem sido feito pela grande mídia com relação ao povo brasileiro, colocando sempre o nosso país como um caos, como um país que está no atoleiro e que nós não vimos luz no fim do túnel, vereador Padre Wilson. Mas eu tenho acompanhado notícias do mundo todo, e isso tem acontecido em outros países, não só aqui do continente, mas da Europa também, com um problema econômico muito grave. Mas eu queria colocar aqui que, com relação a quem está pedindo o impeachment da presidente Dilma, que eu acho que é válido pedir. Agora nós temos que ter um passado e um presente ilibado para poder querer caçar o nosso adversário. E eu não vejo isso na figura de Eduardo Cunha, eu não vejo isso em 8 dos 11 membros da Câmara, da mesa da Câmara Federal. Pois dos 11 componentes da Câmara, 8 componentes da mesa estão com processo no Supremo Tribunal Federal. Inclusive o vice, o Valdir Maranhão, que é do PP do Maranhão, que é vice do Eduardo Cunha, tem 2 processos que já foram prescritos e mais um em andamento, e processos com acusações graves. Então, são pessoas que não têm uma conduta digna para querer caçar uma pessoa que tem conduta digna, porque não há nada que venha tirar da presidente Dilma a sua postura como presidente desse país. Nenhuma acusação sequer. Então, nós vimos elementos em vários de processos, como o próprio Eduardo Cunha, com inúmeros processos, inclusive agora com a descoberta das suas contas, cheio de dinheiro lá na Suíça, querendo entrar com o impeachment. Então, nós realmente não aceitamos esse posicionamento, e é isso que nós queremos trazer. E esse problema do TCU, o Nardes, quem não conhece o Nardes, seu passado, da Arena, do PDS, é uma das piores alas dessa antiga sigla. Então, nós não tem também, e tem um passado muito nebuloso e um presente envolvido com as Zelotes, e não tem postura. Obrigado, vereador. Encerrada a comunicação de vereadores, passamos à pauta em primeira discussão prévia, projeto de lei número 64/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura
de Passo Fundo, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relação entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências, comissões CLR, COTC e SEBS. E, em primeira discussão prévia, projeto de lei 65/2015, de autoria do vereador Hernani Leimer, que dispõe sobre a possibilidade de monitoramento por câmeras em eventos de geradores de público superior a 3.000 pessoas. Comissões CLR e SEBS. Estão abertas as inscrições para a discussão da pauta. Por acordo... Nós temos a inscrição do vereador Pelicioli. Encerradas as inscrições, então apenas o vereador Pelicioli na comunicação. Pelo tempo de até 5 minutos, vereador. Vereadores, eu me inscrevi na primeira inscrição já, até porque é um projeto importante, está sendo trazido aqui pelo vereador Hernani Leimer, mas nós temos aqui que destacar algumas coisas também. Nessa mesma casa, eu protocolei um projeto muito parecido, vereador Padre Wilson, que se tratava do monitoramento nos estádios de futebol. E nós tivemos aqui uma derrota, né, da casa. E tivemos votos contrários dos vereadores, uma certa parte. E é um projeto muito parecido. Então, da mesma forma, nós queremos discutir e também ampliar esse teu projeto, vereador Laime, para que nesse momento eu possa sugerir com emendas e conversando com o autor e com os demais vereadores, para talvez, através de Vossa Excelência, nós tenhamos a oportunidade de ampliar também para os estádios, onde recebemos muitas críticas, principalmente da direção do Passo Fundo, naquele momento, a qual colocamos à disposição de ir lá dialogar, e foi feito isso, e retiramos o projeto na segunda vez que seria escrito, a pedido da direção, e nós temos um projeto muito parecido, a qual dessa vez os clubes tiveram tempo para pensar, para investir em algo tão simples, e que quando eu propus, foi um bicho de 7 cabeças. O vereador da Lalana, nós sabemos nessa casa que depende de quem propõe, vira um bicho de 7 cabeças. Então, como o vereador Lame propôs, parabéns. Vou auxiliar o senhor no vosso projeto, aquilo que eu puder contribuir para que nós possamos ter aprovado. Acho importante, a tecnologia se tornou barata, acessível. Hoje, qualquer loja tem sistema de monitoramento, tem softwares para fazer o reconhecimento, e é utilizado, e muito bem utilizado pelos meios de segurança. Dessa forma, quero também contribuir muito e trazer, sem se preocupar com a questão da autoria, tudo aquilo que foi rejeitado no meu projeto para o projeto de Vossa Excelência, para que a gente possa ter um projeto mais amplo, atendendo todas as necessidades e, de certa forma, todos os locais que tenham público superior a 3.000 pessoas. Obrigado, vereadores. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão da pauta, passamos à ordem do dia. Convido os senhores vereadores que encontram-se na casa para que compareçam em plenário. Com início às 16h10. Ordem do dia. Em discussão e votação. Mensagem número 55/2015, que veta parcialmente o projeto de lei número 44/2015, de autoria do Poder Executivo, que aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências. Parecer CLR, pelo acatamento do veto parcial. Relator, vereador João Pedro Nunes, com votos contrários dos vereadores Sidney Ávila e Isamar Oliveira. Vale lembrar que
para a derrubada do veto, são necessários 12 votos dos senhores vereadores. Estão abertas as inscrições para a discussão da mensagem 55/2015, senhores vereadores. Temos a inscrição do vereador Sidney Ávila. Então, encerradas as inscrições para a discussão, nós temos 4 vereadores inscritos. Damos início ao vereador Sidney Ávila, bancada do PDT. Senhor presidente, vereadora Cláudia, demais colegas vereadores, comunidade que prestigia aqui a sessão de hoje. E eu venho aqui à tribuna fazer menção ao veto do prefeito municipal sobre o Plano Municipal de Educação, retirando o artigo que contempla a criação do Núcleo Municipal de Tecnologia Educacional até o final do primeiro ano da vigência do Plano Municipal de Educação. Olhando a justificativa do prefeito, colegas vereadores, vereador Marcos, e toda a discussão, vereador João Pedro, que nós fizemos através da SEBS, para transformar esse Plano Municipal de Educação, que vale por 10 anos, num plano que fosse o mais adequado para a comunidade de Passo. Procuramos, senhores que nos assistem pelo canal 16 e pela internet, procuramos fazer com que fosse resguardado as nossas crianças, os nossos adolescentes das séries iniciais, do ensino fundamental, do ensino médio, da influência dos grupos LGBT. Fizemos um trabalho árduo de discussão, de construção, para que chegasse ao melhor Plano Municipal de Educação para a comunidade estudantil de Passo. E retirar essa proposta de criar o Núcleo Municipal de Tecnologia Educacional é retirar algo que hoje é o pulmão do ensino educacional. É retirar uma meta, um objetivo que vai contra o interesse do CMP, que representa, vereador Rufa, os professores que em sala de aula trabalham no dia a dia com os seus alunos. E esse Núcleo Municipal de Tecnologia Educacional, ele já está sendo implantado. Aonde tem uma sala de computação, aonde tem tablet na mão dos alunos, já é uma forma de incentivar o uso da tecnologia para melhorar a qualidade da educação. E usar a justificativa que o prefeito Luciano Azevedo colocou como justificativa de retirar esse artigo do Plano Municipal de Educação é retrocesso. É voltar ao tempo do quadro negro, do giz de cera. É voltar os alunos, em vez de ter internet, ter um orelhão, como muitas escolas têm hoje. É isso que nós estamos aqui para propor que seja derrubado esse veto. Para a qualificação da educação, porque foi um anseio dos professores nas audiências que nós tivemos na SEBS. E essa é uma ferramenta importante para uma educação de qualidade. Então eu venho pedir, colegas vereadores, que esse veto seja derrubado, porque usar como justificativa para vetar esse artigo o comprometimento com o aumento de despesa com o pessoal e que o município está impedido de fazer nesse momento, em razão dos índices de comprometimento com a folha de pagamento. Comprometer, vetar esse artigo do Núcleo Municipal de Tecnologia no ambiente escolar, usando como argumento que há um comprometimento com a folha de pagamento, é não valorizar a educação. Está aí o projeto que nós vamos votar daqui uns dias de redução de CC, que é paliativo,
Quem sabe aumenta o índice de redução de CC e garante essa melhoria na educação do município. Garante, no Plano Municipal de Educação, por os 10 anos, uma educação que tenha ali a base, o alicerce, a tecnologia como meio, como ferramenta de aumentar a qualificação dos nossos alunos em sala de aula. Então eu venho aqui, colegas, pedir a consciência dos senhores para que derrubamos o veto do prefeito Luciano Azevedo e mantenhamos esse núcleo municipal de tecnologia educacional para termos uma educação de qualidade em Passo Fundo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo, vereador Eduardo Pelicioli. Presidente, vereadores, vereadora, eu fiquei um pouco surpreso com esse veto, até porque as emendas foram construídas num coletivo e teve várias discussões na SEBS, envolvendo os servidores, o CMP, e tivemos também representantes, né, vereadora Cláudia, da própria Coordenadoria de Educação. O vereador Alex também acompanhou todo o debate, e nós debatemos muito essa questão. E eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, que quem estava acompanhando, coordenando pela Secretaria de Educação, o Plano Municipal de Educação, era a professora Marilu. E nesse momento que nós questionamos, ela disse, vamos manter o texto conforme a plenária, porque o município já tem essa atividade. E assim nós conseguimos ampliar e também regulamentar, já que hoje não vai ter, de certa forma, uma modificação no orçamento. O vereador Sindinava estava junto, acompanhou, né, a professora Marilu do meu lado, representante da Coordenadoria de Educação, dizendo que nós podíamos manter, na LU, dizendo que nós devíamos manter o texto, porque o município já tinha uma previsão e já estava adotando a criação do Núcleo Municipal de Tecnologia Educacional, e que poderia, sim, ser esse prazo até o próximo ano. Então, eu não entendi esse veto, e peço que os vereadores, já que a Secretaria, e os vereadores que estiveram presentes na discussão, a Secretaria se pronuncia que já está se preparando para desenvolver isso, que tem previsão de recurso, está na rúbrica do município, isso faz com que, de certa forma, a justificativa que o município nos encaminha, o prefeito, que não há possibilidade dentro da estrutura atual de comportar o orçamento devido à questão orçamentária e também vinculado à folha de pagamento, não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum, porque esse trabalho já está sendo previsto, já está sendo utilizado o quadro que está lá. O vereador Alex acompanhou aquela reunião e compreende o que eu estou falando. Dessa vez não é uma crítica porque é a oposição, porque é o governo, é porque existem duas falas do Executivo Municipal. Uma através da sua representante, que vem com a competência de falar pelo Executivo e nos fala, mantenha o texto conforme a plenária, porque nós estamos garantidos na Secretaria de Educação, e a outra com o veto, no que o administrativo do município diz que não há capacidade de executar uma política que já pretende ser executada. Então é muito confuso, vereador Marcos, muito confuso esse veto. Vou pedir para os vereadores não acatar o veto, não é uma discussão pequena, isso aqui tem uma grande influência, principalmente nas nossas crianças, nesse momento que tem essa capacidade cognitiva sendo explorado, e onde todas as escolas particulares estão inserindo tecnologia. E nós estamos votando aqui para tirar a tecnologia. É isso que está sendo discutido, tirar o núcleo de tecnologia. Quer dizer que na escola pública é só o giz de cera, na escola particular é tecnologia. É isso que vocês querem votar? Eu estou colocando aqui a minha opinião, aquilo que eu estudei do Plano Municipal de Educação, o que nós discutimos com a Secretaria de Educação. Obrigado.
Obrigado, vereador. Próximo na comunicação, o vereador Aristeu Dalalana, bancada do PTB. Senhor presidente, comunidade de Passo Fundo, eu vou voltar a dizer aquela velha e tradicional frase que eu vou morrer e não vou ver tudo. Né? Eu acho que eu acompanho as escolas públicas, principalmente, mais de que alguns vereadores, mas não sou o dono da razão. Né? Mas eu acho que o comprometimento com a educação não está sendo jogado no ralo, assim como estão falando. Não estão. Aliás, por sinal, eu tenho visto algumas preocupações e muitas melhorias, principalmente para as crianças da escola pública. Não estou aqui tirando a razão de nenhum vereador, de que o vereador Pelicioli falou, o vereador Sidnei Ávila, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Né? Embora tenha gente que prefere o inferno, que diz que no inferno tem mais baile lá, mais alegria. Então, eu lhe concedo uma parte, vereador. Vereador Dalalana, obrigado pela parte. Eu tinha me inscrito, retirei a inscrição, achando que o tema não traria esse debate. Primeiro, esclarecer, tanto o vereador Sidnei Ávila como o vereador Pelicioli, ninguém está aqui com o veto dessa matéria dizendo que tudo aquilo que se avançou em termos de inovação tecnológica experimentada na educação do município de Passo Fundo vai se retroceder. Muito pelo contrário. O que está dito aqui na mensagem 55 do Executivo é que ela é uma estratégia que vem da forma como foi apresentada, e a gente debatia isso, até alguns colegas vereadores, no debate, eu lembro muito bem do dia, estava na reunião da SEBS, alguns disseram para mim, Alex, mas por que tu está debatendo tanto isso? Porque eu digo, olha, porque eu vejo que essa proposta, ela se caracteriza naquilo que nós, muitas vezes, esbarramos aqui na Câmara, que é a questão do vício de origem e de criar uma demanda que onera o Poder Executivo. E, na oportunidade, eu dizia para a vereadora Cláudia, inclusive para o professor Eduardo, que representava o CMP, que já existia um núcleo vinculado à Coordenadoria de Inovações Educacionais da SME, que trabalhava a questão do desenvolvimento tecnológico nas escolas. Que isso já existe, que já tem responsável, que é o João, que é funcionário concursado, que trabalha há muito tempo com essas questões, e que isso já estava contemplado na estrutura do município. E que, colocada a demanda da forma como estava no texto, ia criar, sim, uma condição de não ser implementado desta forma. Mas isso não queria dizer, vereadora Cláudia, de forma alguma que o município não continuará trabalhando as inovações tecnológicas. Tanto que a justificativa apresentada pelo prefeito, no final da mensagem 55, depois de transcorrer sobre a justificativa lida pelo vereador Sidnei Ávila, é que o município já está estudando, por solicitação da Secretaria de Educação, a forma de viabilizar dentro dos aspectos previstos na estratégia referida. Então, é muito tranquilo. O prefeito vetou pela condição única e exclusiva de que este poder não pode, vereador Paulo Necli, fazer demandas que onerem o Executivo. Isso todos nós sabemos. Mas que na vida prática do município já existe o trabalho sendo desenvolvido e que continuará sendo efetivado. Ninguém vai retroceder, ninguém vai voltar a ter quadro de giz e somente isso. Nós temos a implantação da lousa, que é tecnológica, nós temos os tablets já voltados para os alunos, isso tudo foi feito agora, continuará sendo feito. Eu só quero ressaltar, aproveitando o espaço que o senhor me deu, vereador Dalalana, ressaltar o conjunto do aspecto democrático do debate. Foram mais de 50 emendas apresentadas, somente uma vetada. Então, está mais do que demonstrado o caráter democrático do entendimento, tanto desta casa, pelo conjunto dos vereadores, como do Poder Executivo, que veta única e exclusivamente uma emenda que onera e que parte daquele tão chamado e tão conhecido por todos nós, vício de origem. Obrigado, vereador. Está encerrando meu tempo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Passamos à última inscrita na discussão, vereadora Cláudia Furlaneto, bancada do PT. Queremos registrar a presença do presidente da Leão 13 e ex-secretário de Assistência Social, o senhor Adriano Silva. Seja bem-vindo à Câmara de Vereadores. Da mesma forma, o Renato Stridel, que é agente de trânsito de Passo Fundo. Vereadora Cláudia, na discussão. Nosso boa tarde a todas as pessoas que nos visitam nesta tarde, que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, colegas vereadores. Também não poderia me furtar de vir até essa tribuna, vereadores, falar dessa emenda que foi feita pela Comissão de Educação e Bem-Estar Social. Após muita discussão, nós nos envolvemos completamente no Plano Municipal de Educação. Essa casa aqui, colegas vereadores, tem recebido elogios em função de termos conseguido, sim, vereador Sidney Ávila, manter a questão de gênero, manter a questão da diversidade, manter a questão da sexualidade como tema e pauta nas escolas para as nossas crianças e adolescentes. E penso que o prefeito, quando nos mandou os projetos sem vetar nada, e quero aqui fazer esse reconhecimento, vereador Alex, que, de fato, o prefeito reconheceu o trabalho de todos que estiveram envolvidos, reconheceu principalmente o trabalho da equipe, das instituições que estiveram aí por 6 meses montando o Plano Municipal de Educação. Mas eu preciso aqui fazer essa defesa também, para que mantenhamos o núcleo. Núcleo importante esse, o núcleo de tecnologia educacional. Talvez, por o município já está, vereador Padre Vilso, o senhor acompanhou também conosco, já estar trabalhando nessa proposta, e aqui se refere, e lembro que discutimos, porque era o texto que o prefeito nos mandou, era até o final deste PME, que era os 10 anos. E aí nós discutimos para baixar, então vamos fazer até o final do primeiro ano. E eu acho que é aí que foi o problema, no sentido de que daqui a pouco o executivo percebeu que não tem pernas para fazer nesse primeiro ano. Mas eu queria, vereadores, dialogar com os senhores no sentido de a gente manter essa proposta e até poder depois colaborar com a Secretaria Municipal de Educação, com o prefeito, na forma de viabilizar. Como já existiam funcionários trabalhando e pessoas fazendo acontecer esse núcleo, penso que não vai fazer grandes mudanças no orçamento. E também a forma de reconhecimento de todas essas entidades que participaram conosco da criação desse plano. É um reconhecimento que eu penso que essa casa tem que fazer novamente. Vereador Padre Vilso. Lhe agradeço, vereadora, de certa forma a senhora já colocou, porque, na verdade, o texto original, e essa que é a questão, dizia estimular durante os 10 anos do plano, nesse período, não diz no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, a criação. E aí daria tempo para nós termos um novo PPA. E aí, lembro-me a discussão, a gente dizia, 1 ano é muito curto. E aí eu acho que nós erramos naquela ânsia de ir substituindo os verbos estimular por definir. E aí nós nos equivocamos. Eu penso que nós nos equivocamos, que não tem como agora criar. Mas eu concordo com Vossa Excelência que é importante, mas já está acontecendo. E os tablets que já estão não vão voltar, e não vai se voltar para trás. Pelo contrário, então, a senhora já respondeu. Então, é isso, assim, porque eu vou, na verdade, votar pela derrubada desse veto, no sentido de que, se já está acontecendo, o prefeito não tem o porquê justificar a falta de recurso, vereador Sidney Ávila, que vai onerar, que vai ter inconstitucionalidade. Então, vamos manter, colegas vereadores, que a gente possa derrubar esse veto e aí nos colocamos, eu em específico me coloco à disposição também para poder colaborar no que for necessário. Uma parte, vereador. Não tem lógica. Se está acontecendo, a justificativa do prefeito é que não se tem recurso. Mas se está acontecendo, o recurso já está sendo destinado.
Então, também, a questão é da criação, mas penso que nós temos que votar pela criação, sim. É uma pauta que a gente consegue discutir e vai conseguir dialogar bem com o Executivo. Acho que era isso, colegas vereadores. Obrigado, vereadora. Encerrada a discussão, está em votação. Mensagem 55/2015, que veta parcialmente o projeto de lei número 44/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, que aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências. Os vereadores favoráveis mantêm o veto do seu prefeito e os que rejeitam o veto votam contrários. Está em votação. Vamos registrar a presença do ex-vereador dessa casa, o senhor Sebastião Falkenbach Ribeiro. Seja bem-vindo. Então, está mantido o veto do senhor prefeito com 10 votos favoráveis e 9 votos contrários. Passamos ao projeto de lei complementar número 9/2014, de autoria do vereador Paulo Neckel, que altera a planta de zoneamento urbano do mapa 2, previsto na Lei Complementar 170, de 9 de outubro de 2006, e cria a Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, para a implantação de projetos habitacionais e dá outras providências. Parecer CLR favorável, relator João Pedro Nunes. COPNR favorável, relator Márcio Luiz Tassi. Estão abertas as inscrições para a discussão do projeto. Por acordo, considera-se discutida. Está em votação. Para aprovação, são necessários 12 votos, senhores vereadores. Aprovado com 19 votos favoráveis. Passamos ao último projeto. Projeto de Lei Complementar número 1/2015, de autoria do vereador Renato Orlando Checker, que altera a Lei Complementar número 198 de 2008, que cria o Programa de Uso Racional da Água no município de Passo Fundo e dá outras providências. Pareceres: CLR contrário, vereador Alberi Grando. COTC contrário, relator Marcos da Silva. E COPNR favorável, relator Hernani Leimer. E SEBS contrário, relator Wilson Liu, com voto contrário da vereadora Cláudia Furlaneto. Estão abertas as inscrições para a discussão do projeto. Por acordo, considera-se discutida. Está em votação, senhores vereadores. Lembramos que para aprovação são necessários 12 votos, senhores vereadores. Está em votação. Tem que ser 12. Está em votação, senhores vereadores.
Senhor presidente, justificativo de voto. Não, vereador. Votei contrário devido ao parecer da Procuradoria e da própria Comissão de Legislação e Redação seguir o parecer da nossa comissão. Então, são necessários para aprovação de projeto de lei complementar 12 votos. O referido projeto obteve 11 votos favoráveis e 8 votos contrários. Projeto de lei complementar. Queria agradecer Pois não, os vereador. votos dos colegas favoráveis aí e com certeza o nosso futuro ganha com uma aprovação dessa qualidade. Obrigado. Mas o projeto foi rejeitado, vereador. Aliás, mesmo havendo 11 votos favoráveis, ele não foi aprovado, tendo em vista que para aprovação de projetos de lei complementar são necessários 12 votos, conforme o nosso regimento. Encerrada a ordem do dia, às 16 horas e 37 minutos, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se no dia 14 de outubro do corrente, às 15 horas.